Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou vendo aqui que já temos alguns colegas que estão entrando. Eu vou esperar criteriosamente aí 1 minuto, 1 minuto e meio para a gente começar a conversar. Hoje eu quero falar sobre temas muito sérios. O que eu vou falar até o final, principalmente a técnica da construção de conceitos, isso salva vida. Quem ficar comigo até o final não vai se arrepender do que eu estou dizendo, porque vocês vão aprender a construir conceito, mesmo diante de uma situação onde vocês não têm certeza sobre o que aquilo é. Tudo bem? Eu quero falar então para vocês sobre assuntos. Eu até adianto o seguinte. A gente não tem tempo a perder, então já vamos entrar de sola, porque o que é que acontece? Foram 40 encaminhamentos. Eu separei por temas. Eu vou começar falando um pouco sobre os encaminhamentos genéricos. Eu agrupei os encaminhamentos por blocos temáticos para facilitar a compreensão de vocês. E aí, eu acho que assim vai ficar mais legal. Eu não vou conseguir falar sobre todos os encaminhamentos, porque, como eu repito a vocês, foram 40 encaminhamentos. Eu vou tratar dos primeiros encaminhamentos. Hoje eu acho que, pelo que eu até coloquei em bullet points aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoje eu conseguirei trabalhar 12 encaminhamentos com vocês, né? E aí os demais eu vou trabalhando ao longo dos próximos dias, mas está tudo mapeado aqui, tá? Então, com relação a tudo que vocês passaram, os 40 encaminhamentos serão trabalhados por mim. Eu não vou deixar de trabalhar nenhum encaminhamento, primeira premissa, nenhum eu vou deixar de trabalhar, para honrar e respeitar cada pessoa que respondeu ao box de perguntas. Segundo ponto, eu agrupei todos esses temas, né, bloco por bloco temático, e tem um detalhe aqui também. O que é que eu quero que vocês percebam neste universo aqui que nós vamos trabalhar hoje de provas discursivas? É que o seguinte, a maior parte das pessoas, como eu tenho aqui o primeiro encaminhamento, não sabe nem por onde começar, fica completamente perdido. Então vamos começar pelo primeiro encaminhamento, que foi o seguinte: qual o maior desafio em provas discursivas? O encaminhamento número 1. A prova. O colega tem dúvida sobre a prova. Então aqui a dica é a seguinte, para a gente poder ir avançando o máximo possível. A prova discursiva realmente é um universo que tem suas particularidades e que você precisa então ter cuidado com 5 pontos. Essa aqui eu vou passar rápido para que vocês entendam. 5 pontos. Primeiro ponto é entender como funciona a sistemática desse universo. Tá? Quem está começando, como é que funciona a prova discursiva, quais são, por exemplo, o que é que você precisa entender, quais são os pressupostos, a mudança de paradigma da objetiva para a subjetiva, o que é que você deve saber para mapear estrategicamente o seu edital, reconhecer o seu núcleo essencial de estudos. Tudo isso está dentro do universo do conhecimento da prova discursiva. Depois você vai ter que trabalhar a questão de espaço, de tempo. Eu não posso falar sobre tudo isso agora, porque essa pergunta foi bem genérica, o colega lançou. Então eu vou te passar pelo menos as 5 coisas que você tem que se preocupar, o colega que mandou a prova, tá? Que só comentou isso. Além de se preocupar com isso, você vai ter que se preocupar também com conhecer as técnicas de elaboração do examinador, que é o terceiro ponto. Ponto 1, a prova, conhecer sobre a prova e as suas premissas. Prova discursiva e as mudanças de paradigma, quais são as premissas da prova discursiva em relação a estudo, em relação a tudo isso. Segundo ponto, você vai entender sobre tempo, sobre espaço. Terceiro ponto, sobre os seus examinadores. Quarto ponto, técnicas de resolução. Vai ter que saber resolver a prova discursiva. E por último, estratégias de otimização do texto. Então, para o colega que mandou um encaminhamento super genérico, que é o primeiro, eu respondo isso. 5 pontos que você precisa se preocupar. O segundo encaminhamento do colega, também foi genérico, de um outro colega, foi o meu desafio é passar nela. Esse é o desafio de todo mundo,
tá? Eu vou superar rápido, eu só te digo o seguinte. De fato, quem colocou que o desafio da prova discursiva é passar nela, preocupe-se pelo menos com uma coisa que eu vou falar, tá? De fato, sem esse conhecimento da prova discursiva, você não consegue a aprovação do seu concurso. E não adianta acertar 95 questões na prova objetiva. Não adianta. Se você não se preocupar com a discursiva, não vai conseguir avançar. E a aprovação precisa, obviamente, da prova discursiva. Então, é importante, eu já tenho outra live que eu fiz aqui sobre isso, sobre o momento em que você deve começar a pensar em estudar para discursiva. Terceiro, esse aqui eu vou comentar rápido. O colega falou, ser bem pontuado. Às vezes o acerto não reflete a boa pontuação. Aqui eu faço uma ponderação. Não é bem assim que funciona. O acerto costuma refletir sim a boa pontuação. Salvo se você estiver diante de um contexto de prova discursiva, de banca própria, com um número muito grande de linhas, uma dissertação, etc. E o seu examinador seja bastante criterioso com a questão da organização do texto. Nesse caso, muitas vezes acontece em que você realmente acerta o conteúdo, mas não é bem pontuado. Em regra, não acontece isso, principalmente em provas SEBRASP, porque as provas SEBRASP, em regra, são provas, o Afro, tudo bem, meu irmão? São provas, as provas SEBRASP, que tem um enunciado estilo roteiro. O examinador roteiriza isso para você. Então, se você acerta aquilo que está no roteiro, você vai certamente ser bem pontuado. Então, isso aqui essa pontuação do leitor, eu tenho a dizer isso. A quarta pontuação o desafio é saber o assunto que será cobrado. Sobre esse encaminhamento, eu te digo o seguinte, colega. De fato, isso aí não existe. Ninguém vai saber o assunto que vai ser cobrado, porque seria até uma questão de evidência. Não dá para saber. Agora, você pode saber o que é que eu vou estudar para aumentar a chance e o leque de cair o que eu sei. Ou seja, saber o assunto que eu vou precisar estudar é diferente de saber o que vai ser cobrado. Saber o que vai ser cobrado só Deus sabe. Claro que você aumenta o leque. De que maneira? Sabendo estudar. Como é que você sabe estudar? Fazendo mapeamento. Perfil da sua banca, perfil da instituição. Tudo isso vai entrar nesse contexto. Matérias de maior incidência, dentro das matérias, pontos de maior incidência, dentro dos pontos de maior incidência, os debates afetos àquela tua carreira. Matérias, pontos, debates. Eu venho falando insistentemente nisso. Quinto encaminhamento. Esse encaminhamento é genérico e eu vou dar uma dica para vocês que o colega colocou aqui. Não ter correção individualizada nos treinos. Eu tenho medo de gastar dinheiro com um curso ruim, já que o investimento é alto. Bom, aqui é pesquisa de mercado. Eu nem vou falar porque não me cabe falar. Pesquisa de mercado, conversa com os colegas, procura saber o que é que as pessoas falam daquele curso que você está contratando. Sobre a questão da correção personalizada, procure saber se há comprometimento por parte da equipe pedagógica daquele curso que você está contratando. E o que eu posso adiantar, gente, aí eu falo de todo coração para vocês, de todo coração. Como qualquer modelo de negócio, não existe o melhor ou o pior, existe o tipo de modelo de negócio. Há um modelo de negócio em que a própria oferta é por quantidade, não é por qualidade. O preço, então, é um pouco menor. Claro, você não, o professor, quando ele é remunerado, ele recebe basicamente por um critério que leva em consideração o tempo que ele gasta para executar um serviço. Se ele executa um serviço que dá mais trabalho, ele vai ser mais remunerado. E assim assim funciona, a regra é a lógica do jogo. O que você tem então que preocupar é que há sim um serviço que é realmente personalizado e há um que não é. Procure saber o que é que você precisa. E isso eu também falo com o maior carinho. Procure saber o que é que você precisa. Você já está avançado e você quer muito mais. Só um cara crachazinho do seu curso, o cara olha, fala se está mais ou menos ok, sem aquela personalização, faz a matrícula nesse tipo de curso. Não tem problema. Eu quero é mais espelho, especificamente tem gente que oferece no mercado mais quantidade de espelhos. Agora, se o que você precisa é realmente ter
um feedback personalizado, porque você ainda está sentindo essa carência, essa dificuldade, e aí sim você precisa mesmo de uma correção mesmo personalizada que avalia linha por linha daquilo que você respondeu e encaminhou, aí procure um curso sabendo que muito provavelmente o valor vai ser um pouco maior, porque quanto maior a personalização, o preço aumenta por conta dessa questão da hora e do custo hora dos professores. É isso que eu digo, pessoal, não tem segredo. Tudo bem? Agora sim a gente começa a entrar, eu agrupei 5 encaminhamentos, 1, 2, 3, 4, 5 encaminhamentos sobre resolução de prova. E esse ponto aqui é muito importante. Olha só, eu vou ler para vocês os encaminhamentos, estou com a tela na minha frente. O primeiro encaminhamento, o colega que mandou respondeu ao box o seguinte: qual é o seu maior desafio? Que era a pergunta do box, ele colocou discorrer. A outra colocou conseguir desenvolver, fundamentar a resposta. O outro colocou concatenação das ideias. Outra pessoa colocou colocar minhas palavras de uma forma que o examinador entenda a minha loucura interior, né? O outro colocou lembrar todos os detalhes, estruturar o texto de modo a usar os conectivos ligando uma coisa à outra. Bom, aqui a gente chegou no meio aqui do nosso bate-papo. E aqui é preciso fazer uma parte para quem está me assistindo aqui. Ou seja, esse desafio que é para muitas pessoas é comum, e eu escuto isso demais, de pessoas que falam o seguinte: Walter, o problema não é só estudar, o problema é colocar no papel. Eu tenho essa dificuldade de colocar no papel, eu sei da matéria, mas na hora que é para colocar no papel eu me enrolo, né? Na hora que é para colocar no papel, eu me enrolo, porque são várias ideias que vêm na minha cabeça e eu não consigo estabelecer um critério para onde selecionar. E aí eu falo para vocês e repito que são sempre 2 vetores. Anotem, 2 vetores para tudo, e principalmente em prova discursiva. O primeiro vetor é o vetor seleção. Seleção do conteúdo. O que é que eu vou selecionar? Isso tem a ver com saber interpretar o enunciado, saber descobrir o cerne do que está sendo perguntado para mim. Mas para isso, óbvio, que vai exigir que vocês saibam primeiramente quais são os perfis de enunciado, as tipologias. Eu tenho um enunciado que é roteiro, eu tenho um enunciado que esse roteiro vem explícito, eu tenho um enunciado que é uma questão problema, eu tenho um enunciado abstrato, que é o mais complexo de você lidar. É o que mais pega todo mundo. Graças a Deus, ele cai em menor quantidade, principalmente nas provas Sebrasp, VUNESP, FCC, etc. E os enunciados abstratos são mais pertinentes àquelas provas de Ministério Público, né, de Magistratura Federal. Alguns enunciados abstratos caem mais nesse concurso. E concursos de bancas próprias, mas é bem a minoria, tá? Agora, o que é premissa fundamental aqui? Por favor, prova discursiva, realmente, não tem para onde correr. Discursiva envolve texto. Texto é tessitura, é tecido, é tecer, é tear. Lembrem-se disso. Lembrem-se da rendeira, que fica lá com a renda. A mesma coisa acontece com o texto e com a prova discursiva. Como você precisa se diferenciar dos demais candidatos, você precisa realmente trabalhar de maneira que a tessitura dissertativa seja aprimorada, para que o seu examinador ache a sua resposta uma resposta diferente no meio da multidão. Tá bom? Partindo dessa premissa de que texto é tessitura, texto é tecido, o que eu faço, a pergunta agora que eu faço é a seguinte: qual é o seu cenário de prova? Walter, eu vou ter sempre que me preocupar com essa questão do tecido, de tessitura, de fazer essa engenharia textual? Sabe quando é que vocês não vão ter que se preocupar com isso? Em uma hipótese, se o teu concurso, o examinador faz o enunciado e te dá 5 linhas para responder. Em 5 linhas não tem muito o que tecer. Normalmente, se esse é o cenário, ele quer uma resposta direta. É o cerne e ponto. Passou de 10 linhas em diante, já há necessidade de um mínimo de tessitura.
E aí eu preciso trabalhar com vocês 2 conceitos muito legais que vocês precisam entender. Muita gente não sabe disso. É simples, é um conteúdo aparentemente básico, mas todo mundo devia saber. A diferença entre frasia e parafrasia, o que é um texto frástico e um texto parafrástico. Frasia, texto frástico, como vocês podem imaginar, é aquele texto que ele é muito mais composto de frases isoladas. Lembrem-se, por exemplo, da ementa. Não tem a ementa dos julgados, ele é parafrástico, totalmente parafrástico. Uma ementa não tem coesão, não tem ligação de uma coisa com a outra. São frases isoladas representando ideias. Rola isso numa prova discursiva? Vai lá e faz uma prova discursiva e põe um texto frástico para ver o que é que vai acontecer com a tua pontuação. É óbvio que o examinador não gosta de texto frástico em prova discursiva. Ele quer a parafrasia. Parafrasia. Frase ao lado de frase, formando orações e períodos concatenados. É isso que ele quer. Ele quer fluidez. Ele quer fluidez. O examinador, quando vai olhar a tua prova discursiva, para diferenciar a tua prova discursiva no meio da multidão, ele quer fluidez. E como é que se alcança fluidez? Tessitura, engenharia textual, por meio dos mecanismos de coesão e de coerência. O que é coesão? Coesão é estrutura. Coesão é estrutura. É entrelaçar o texto por meio dos mecanismos de coesão. Conectivos, por exemplo, porque a coesão pode ser referencial, quando você está se referindo ao que ficou para trás, ou pode ser sequencial, quando você está ligando o texto, uma coisa na outra. E coerência é lógica, é razão. Coerência é sequência. Coerência é trabalhar aquilo que foi pedido no enunciado. É claro que isso dá para ir muito avante, aí trabalhando questão de coerência e coesão. O que vocês têm que perceber é que, de fato, nem toda prova discursiva, nem toda banca pega pesado com isso. E tem, inclusive, banca que nem traz como critério de pontuação. Essa semana passada chegou uma aluna nossa, semana retrasada, eu até fiz contato com ela, fiz questão de ligar para ela, dar um atendimento personalizado, porque ela estava desesperada. É um concurso específico que ela vai fazer de uma procuradoria não tão grande, vai atribuir 40% da pontuação para coesão e coerência. 40% da pontuação. Isso acontece? Acontece, não é regra. Mas você tem que estar preparado para tudo isso, para todo tipo de cenário, ok? Então, preocupem-se em saber esse mínimo vital para esses colegas que colocam. Eu tenho essa dificuldade de expor minhas ideias. Realmente você vai precisar concatenar. Existem estratégias textuais, existem estratégias de otimização do texto para fazer essa interligação textual. E eu não consigo trabalhar. Eu estou apenas dizendo que é uma live, né? Existe um curso específico para isso. Nós temos no BND um curso chamado Programa Discursivo de Alto Impacto, é uma parte teórica. Ele, inclusive, está passando por uma reformulação. E é muito legal, porque eu trabalhei todos esses pilares de maneira realmente muito aprofundada. Porém, vamos lá, continuar. Aqui eu já entro no conteúdo. Deixa eu ver se ficou faltando eu falar de alguma coisa aqui. Mas acho que não. Discorrer, desenvolver, fundamentar a resposta. Apenas com relação a essa questão de fundamentar a resposta, eu vou dar uma dica que eu sempre dou, mas eu não canso de passar esse conteúdo. A questão da fundamentação da resposta, é óbvio naturalmente que ela vai variar muito de acordo com o perfil do teu enunciado. E eu repito, você pode ter o mesmo enunciado, porém não a mesma questão. Porque o que vai delimitar o que você vai extrair do enunciado não é apenas o conteúdo do enunciado, mas quantas linhas o examinador te deu para trabalhar aquilo. E eu sempre falo isso, se você tem uma questão, um enunciado que é disserte sobre o princípio da precaução, e o examinador te dá 5 linhas, é uma questão. É o mesmo enunciado, mas é uma questão. Se ele te der disserte sobre o princípio da precaução e ele te der 90 linhas, já é outra questão. Outras premissas de resposta, tudo muda. Mesmo enunciado, questões completamente diferentes. Guardem isso. E aí, claro, aí você vai precisar saber desenrolar cada uma dessas situações, porque tudo tem que observar a lógica da coerência, da congruência. Tudo bem, meus queridos amigos? Beleza. Agora eu vou entrar no ponto alto. Ponto alto da live. Quem ficou até aqui me assistindo, que entrou no início, que ainda está fazendo concurso, vai entender a importância do que eu vou falar agora.
Isso aqui não só salva a vida, não. Isso aqui vale para muita coisa, mas especificamente para esses 2 encaminhamentos que eu recebi. O primeiro encaminhamento foi quando a colega disse o seguinte: professor, o meu desafio é lembrar dos conceitos doutrinários. E um outro encaminhamento foi: meu desafio é trabalhar com essa questão dos conceitos específicos. Então agora a gente está brincando de trabalhar na linha de conceito, tá? E aqui eu vou parar para poder dizer a vocês o seguinte: conceituar as coisas exige técnica e exige estratégia. É possível você falar em técnica de construção de conceitos? Eu passo isso em todas as mentorias que eu lanço para os meus alunos de prova discursiva ou de prova oral. Técnica da construção de conceitos. Mas antes de eu chegar nela, eu preciso te falar o seguinte. Preciso falar para vocês uma observação que muita gente não percebe. Estudar para concurso, anotem tudo que eu vou dizer agora, que é mais importante até do que conteúdo. Estudar para concurso não é ler enquanto o tempo passa. Estudar para concurso não é ver as páginas passando ou aquele aplicativo de tempo marcando acima de 6 horas para você se sentir confortável porque diz: meu dia rendeu, li 80 páginas. Ou então, meu dia rendeu porque meu aplicativo acabou de marcar que eu estudei mais de 6 horas líquidas. Não é isso. Estudar para concurso, passar, definitivamente não é isso. Não é ler dezenas de páginas. Não é. É muito mais do que isso. Estudar para concurso é ter sagacidade. Na hora que você acorda, que você toma o café da manhã, que você lava o seu rosto, você tem que entrar num verdadeiro estado de ativação. Por quê? Porque quando você entra no estado de ativação, sabe aquele bicho que existe, o lêmure, que ele abre o olho e faz assim, e o olho dele fica desse tamanho? É isso que você precisa, de sagacidade. A técnica da construção de conceitos tem tudo a ver com isso. E eu não percebi isso porque nenhum professor me ensinou. Ninguém me ensinou isso. Eu aprendi isso porque eu passei pelo percurso e percebi que eu disse: isso funciona. E eu passei 2 vezes por isso. Isso funciona. Funciona. Técnica da construção de conceitos. Por que eu pensei nisso? E por que isso ajuda tanto os meus alunos nas provas orais e nas provas discursivas? Eu comecei a perceber, primeiro ponto, quase tudo que eu preciso conceituar, ainda que eu tenha dúvida, aqui começou a brincadeira de um ponto genérico. Dica inicial poderosíssima. Quase tudo, grande parte das coisas, não digo quase tudo, mas grande parte das coisas que você vai precisar conceituar numa prova discursiva ou numa prova oral, tem a ver, sabe com o quê? Teoria dos atos jurídicos. Teoria dos atos jurídicos. Ou é um ato, ou um fato, ou um negócio jurídico. A brincadeira já começou a ficar legal. Já me perguntaram em prova oral, para mim, eu como candidato, o que é ato administrativo. O que é, candidato, ato administrativo? Da mesma maneira, se eles te perguntarem o que é contrato administrativo, você puxa o conceito disso, mesmo que você não tenha decorado, puxa da teoria. Você sabe o que é um ato e o que é um contrato? Há ou não há bilateralidade? Qual é a finalidade? Quem está envolvido é o Estado ou não é o Estado? Já começa a brincadeira por aí. Então, eu vou aqui trazer, para vocês terem ideia, na relação nesse detalhe da técnica da construção de conceitos, reflexões preliminares, vocês precisam pensar sobre isso. Ponto 1. O que você vai conceituar é autoevidente? Por exemplo, eu tenho conceitos que são autoevidentes, conceito de bens. Não importa. Bens públicos, bens de uso comum do povo. Procure qualquer conceito de bens. Assim. Bens de uso comum do povo são bens, é autoevidente. Ponto 1. Segundo, o que eu precisarei conceituar se enquadra como um princípio ou um postulado? Ou então, o que eu vou conceituar é uma regra que tem tratamento expresso na lei? Porque se tiver, você vai conceituar naturalmente, né? É um princípio por meio do qual, papapá, ou é uma regra por meio da qual, papapá, foi estabelecida no artigo tal, dos Anzóis Pereira. Beleza? Terceiro afunilamento. O que eu vou precisar conceituar é processo ou procedimento. Exemplo, licitações
é o procedimento por meio administrativo, por meio do qual parará. Mais uma. O que eu vou conceituar é um instituto jurídico? Porque aí, se for um instituto, você já começa. É um instituto jurídico por meio do qual parará. O que eu vou conceituar, afunilando um pouco mais, é um fenômeno, um evento ou uma situação que tenha repercussão na esfera jurídica? Exemplo, o trade dress, que acontece no direito empresarial, quando uma determinada empresa começa a copiar de maneira velada os signos distintivos de uma outra empresa que já é estabelecida no mercado há muito tempo, para se aproveitar, né, digamos assim, de maneira oculta daquela fama. É um evento, é um fenômeno por meio do qual uma empresa assim faz isso e aquilo outro. O STJ já entendeu que esse fenômeno não pode. Por isso, traz os fundamentos. Morte. Chegar na prova oral e te perguntar, o que é morte para o direito? Nossa. Mas aí você tem como responder. É o evento que, uma vez acontecido, acarreta a extinção da personalidade. Parará. Sacaram isso? É um evento ou é um fenômeno? Uma situação que tem repercussão no direito. Avançando um pouco mais na técnica da construção de conceitos, pergunte-se também: o que eu vou precisar conceituar é um requisito ou uma condição? Uma das perguntas mais interessantes que eu já vi cair em prova oral de aluno meu foi a definição de quórum. Candidato, o que é quórum? Quórum é um requisito. É um requisito quantitativo para aprovação de um ato. Mais uma reflexão importante. O que eu vou conceituar é um requisito? É uma condição? E, por fim, mais uma observaçãozinha. Pergunte-se, o que eu vou precisar conceituar? É uma ação? Uma ação de quem? É uma ação do Estado? É uma ação estatal? É uma ação oriunda dos particulares? Por exemplo, eu poderia conceituar, se o examinador me perguntasse, candidato, o que é isenção? Isenção é a ação estatal por meio da qual se promove a dispensa legal do pagamento do tributo devido. Eu já trouxe aqui, para quem tem dificuldade com o conceito, uma sequência rica de perguntas reflexivas que vocês podem se utilizar quando, por exemplo, vocês se deparam aí dentro de uma prova. Porque normalmente o conceito que vocês vão precisar construir ou vai estar dentro da teoria dos atos jurídicos, ou é autoevidente, ou é um princípio ou um postulado, né? Ou é processo ou procedimento, é um fenômeno ou é um instituto, é um requisito. Pensem sobre isso. Isso aqui ninguém me ensinou. Isso aqui, muito humildemente, eu fui descobrindo com o passar dos dias nos meus estudos. Cada vez que eu li um código, que eu via que aquilo era um conceito, eu prestava atenção naquilo. Eu dizia, meu Deus, que legal isso aqui. E eu ia começando a fazer todas essas associações. Até que chegou um ponto que realmente, para mim, conceituar não era tão complexo assim. Porque eu tinha que construído um repertório mental, digamos assim, que me trazia lógica, que me trazia razão. Lembram da teoria do discurso de Aristóteles? Eu falo sobre isso no meu curso de estratégia de questões discursivas. Ethos, logos e patos. Ethos, ética, credibilidade. Logos, razão, racionalidade. E patos tem a ver com energia. Por isso que a gente fala simpatos, simpatia. Antipatos, antipatia. Em patos eu me transfiro para a energia do outro. Eu vivo a energia do outro. Isso é empatia. Teoria do discurso.
Tudo bem, meus queridos amigos, eu vou precisar encerrar até aqui a live, precisar sair, mas eu vou continuar, eu não vou deixar ninguém na mão. Eu ainda tenho outros pontos de encaminhamento ligados à questão do estudo, ligados à questão da gestão do tempo, tá? Ligados à questão também, principalmente, o que fazer quando eu não sei o assunto do enunciado. Eu vou trabalhar tudo isso nas próximas lives. Tudo bem, meus amigos? Para quem perguntou se o curso é voltado para as carreiras específicas, o meu curso de prova discursiva não é. Eu mudei tudo, tá? Para quem quiser saber, ele é focado para as carreiras jurídicas, tá? E não para carreiras específicas. Eu quero trabalhar com profundidade as noções. Eu quero trabalhar com profundidade as premissas, tá? Para que você ganhe autonomia. Eu não sou favorável, para quem me conhece, embora eu tenha feito todas as formações em coaching, eu não sou favorável a essa coisa da dependência. Eu sou fã do protagonismo e da autonomia. O que eu pretendo passar condições para que vocês tenham essa autonomia e não fiquem na dependência de coach, essas coisas. Não precisa disso. Tá bom, meus queridos amigos? Um grande abraço. Como eu falei, eu tenho ainda mais de 20 encaminhamentos que eu vou trabalhar ao longo dos próximos dias e semanas. Tudo bem? E a gente vai trabalhando aqui conforme as temáticas que foram passadas. Mas eu acho que hoje, essa parte dos conceitos, eu tenho convicção de que quem ficou até agora na live vai conseguir, a partir de agora, desembaraçar esses detalhes ligados à conceituação. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima.